Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. A graça e a paz de Cristo Jesus possa ser sobre a sua vida, possa ser sobre a sua família. Estamos começando mais uma reflexão em família, apresentado pela família Barueri, a Igreja Cristã da Família em Barueri. Meu nome é Adalberto Campos, sou um dos pastores da família Barueri e você é muito bem-vindo, você é muito bem-vinda à nossa transmissão. Queremos louvar a Deus pela tua vida, por você estar aqui conosco e queremos ser instrumento de Deus na tua vida. Se você ainda não se inscreveu no canal da família Barueri, faça isso agora, já se inscreva no nosso canal, clique ali no sininho para que você possa receber as recomendações dos vídeos que nós postamos, do material que nós apresentamos aqui a vocês. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo está sendo edificante para a tua vida, curta ele ali, dê o positivo, dê o joinha, porque isso nos ajuda muito. Quando você faz isso, você nos ajuda a divulgar o nosso material, o YouTube abre mais espaço para nós e podemos alcançar mais pessoas. E não apenas curta, propague, fale para outras pessoas, mande o link para outras pessoas, para que outras pessoas também possam ser abençoadas por esse material que o Senhor tem colocado em nossos corações. Esse é o propósito de nossas vidas, edificar o corpo de Cristo. Esse é o propósito que nós temos. Nossa oração é para que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. E assim você possa manifestar a graça do Senhor na sua vida, em o nome de Jesus. Conforme você talvez já saiba, se você é a primeira vez aqui, você não sabe disso ainda, nós estamos dando início a uma série que se tratando sobre o Sermão do Monte. São ali entre o capítulo 5 e o capítulo 7 de Mateus. Nós iniciamos isso na última semana, onde apresentamos as bem-aventuranças, e hoje iremos dar sequência, falando a respeito do discípulo de Cristo ser sal da terra e luz do mundo. Então, que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Nós iremos hoje para o segundo episódio da nossa série, e o Senhor certamente já falou contigo na última semana e vai continuar falando contigo nas próximas semanas. Se você puder, se você tiver essa possibilidade, abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 13 ao versículo 16. Este será o texto que iremos ler, que iremos nos pautar para esta reflexão. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13 ao versículo 16. Assim: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos que se encontram na casa. Assim, brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Oremos ao Senhor para que o Espírito Santo fale aos nossos corações. Pai, nós te damos graças pela tua palavra. Queremos pedir que teu Santo Espírito fale aos nossos corações de forma profunda. Tu sabes o que precisamos, tu conheces a nossa necessidade. Por isso nós nos colocamos diante do Senhor como teu servo. Pai amado, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, para que em tudo possamos compreender a tua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor. Eu me coloco diante do Senhor como teu servo, como instrumento nas tuas mãos, para falar com meu irmão, falar com a minha irmã, com o meu amigo, com a minha amiga, que está do outro lado, em sua casa, em seu trabalho, enfim, para que o Senhor possa edificá-los. É em nome de Cristo que nós te louvamos. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus pela tua vida, meu irmão. Fique conosco, certamente o Senhor vai falar poderosamente ao teu coração. Sabe que um dos textos mais belos de toda a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, se encontram em 3 capítulos. No Evangelho de Mateus, que vai entre o capítulo 5 e o capítulo 7. Aliás, o capítulo 5, 6 e 7. Ali está posto o chamado Sermão do Monte. É um único sermão que nós vamos dividir em várias etapas, em várias reflexões aqui, que o Senhor ministrou ali para os seus discípulos, para os apóstolos e para os discípulos, para aqueles que estavam seguindo ele naquele momento. Esse sermão do Senhor era algo tão poderoso, era algo tão inovador, que quando o Senhor termina o seu discurso ali no monte, a população, no versículo 28 e versículo 29 do capítulo 7 de Mateus, assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, multidões estavam maravilhadas da sua doutrina.
porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então perceba, aquilo impactou o coração daquelas pessoas por conta da autoridade do Senhor ao proferir palavras tão preciosas. Essa vai ser nossa última reflexão, a autoridade de Jesus. Fique conosco, certamente você vai ser muito edificado. Jesus, o Sermão do Monte, o grande destaque do Sermão do Monte, que não era um sermão unicamente religioso, que tratava apenas de questões religiosas, mas ele tratava de questões cívicas, ele tratava de questões sociais, ele tratava questões sobre regras de condutas para a vida do homem, do dia a dia, buscando um homem transformado pela palavra do Senhor, buscando um homem que fosse edificado não pelos conceitos humanos, mas sobretudo pela vontade do Senhor expressa na sua palavra. Você sabe que as pessoas que viveram no tempo de Jesus, o próprio Jesus, eles viviam num tempo chamado helênico, ou seja, a cultura grega, apesar do império ser romano, a cultura grega era muito forte naquele tempo. Então, era um mundo dividido entre santo e profano. Os gregos eles não admitiam muito, né, a cultura grega, melhor falando, não admitia muito entre o alinhamento entre o divino e aquilo que era humano. Então eles separavam, eles achavam que não podia ser. Então um discurso social ou um discurso político não cabia num discurso religioso. Um discurso que tinha a ver com as coisas meramente humanas não cabia a respeito da fé. E Jesus, na verdade, ele faz com que o homem seja um todo. Toda a sua vida está voltada ou devotada ao Senhor, ali para instituir a vontade de Deus sobre a vida do homem. Por isso, no Sermão do Monte, ele é tão poderoso que ele fala ali logo no início, né, nos primeiros versículos do capítulo 5, as bem-aventuranças, que falamos na última reflexão. Fala hoje, conforme a gente vai falar sobre a devida conduta dos discípulos de Cristo. Então o Senhor vai falar como deve se conduzir o discípulo. Esse vai ser o nosso tema, o nosso momento aqui. Depois ele fala sobre um novo olhar para a lei, aquilo que vamos falar na próxima semana, e aí ele vai seguindo, ele vai falar sobre os segredos no coração do homem, ele vai falar sobre a oração do Pai Nosso, o fantástico, falamos sobre a oração do Pai Nosso, depois ele vai falar e vai falando, é muito profundo, depois vai falar sobre os cuidados junto aos falsos profetas, e por fim o cumprimento da palavra de Deus. Então perceba o quanto esse é um conteúdo precioso, o quanto é rico o conteúdo do chamado Sermão do Monte. Eu tenho certeza que o Senhor já está falando com você e ainda vai falar muito mais. O Senhor tem me edificado muito com esta palavra. Conforme nós falamos, o tema para esta reflexão é a devida conduta dos discípulos de Cristo. Conduta é a maneira com que alguém deve ser conduzido, ou se conduz, ou se comporta. É o procedimento que nos leva a levar a nossa vida no dia a dia. A nossa conduta ela tem muito a ver com a forma que nós fomos educados ou como nós estamos sendo edificados. Então nós nos conduzimos desta maneira. A nossa conduta, às vezes, ela até varia. Às vezes nós variamos a forma de nos portarmos quando estamos na igreja, quando estamos no trabalho, quando estamos entre família, quando estamos com os amigos, com os irmãos, nós nos portamos às vezes de forma diferente. Não no sentido pejorativo de nos comportar diferente, não como se fosse aquele termo de sermos duas caras, mas conforme o ambiente que nós estamos, nós temos uma postura. No entanto, mesmo que a nossa postura ou a forma de nós agirmos seja diferente, aquilo que deve nos mover deve ser sempre a mesma, aquilo que deve nos inspirar deve ser a mesma coisa, ou seja, a palavra do Senhor. A direção que o Senhor nos dá por meio da sua palavra, através do Espírito Santo de Deus, agindo e interagindo em nossas vidas. Adiantando um pouquinho o desfecho de nosso sermão, da nossa reflexão, a conduta do homem de Deus, a conduta da mulher de Deus, deve nos levar sempre a glorificar a Deus. Não importa se você está na sua casa, se está no seu trabalho, na igreja, na academia, não importa onde você está. A nossa conduta deve ser uma conduta que busca glorificar o nome santo do Senhor e, sobretudo, manifestar a graça do Senhor em nossas vidas para que possamos alcançar a outros. Por isso, o Senhor nos chama, nos convoca para sermos sal da terra e luz do mundo. Esses serão os nossos pontos que iremos abordar, sermos sal e sermos luz. Já no versículo 13 do capítulo 5 de Mateus, que é o capítulo que nós estamos lendo neste momento, está nos convocando, o Senhor nos convoca para sermos o sal. Perceba lá, diz assim, vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido,
Como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. O sal, ele tem uma estrutura química que é estável, mas quando o sal é deixado sobre a terra, quando o sal é exposto ao sol, ou à chuva, ao ar, ele perde o seu sabor, ele se torna inútil. Se o sal não for guardado, não for utilizado de uma forma correta, o seu sabor será inútil, ou seja, para nada, mas vai prestar. No Evangelho de Marcos, que é um evangelho chamado Evangelho Sinóptico, ao Evangelho de Mateus e ao Evangelho de Lucas, no capítulo 9, versículo 50, diz assim: bom é o sal, mas se vier a se tornar insípido, ou seja, sem valor, como lhe restaurar o sabor? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Um dos princípios do sal é o de conservar, não apenas dar sabor, que é muito importante, a gente vai falar um pouco sobre isso, mas é o de conservar. O sal em nossas vidas nos leva a conservar os nossos relacionamentos. Nós temos vivido tempos em que muitos relacionamentos têm sido rompidos e corrompidos. Corrompido por conta de ideias humanistas, corrompidas por conta de princípios políticos que a maior parte das vezes, para não dizer todas as vezes, são princípios totalmente errôneos ou distantes da palavra do Senhor. E isso tem rompido relacionamentos, isso tem corrompido o relacionamento. Será que está faltando sal em nossas vidas? Será que nós estamos deixando de ser sal e por isso os nossos relacionamentos estão sendo tão corrompidos? Relacionamentos familiares corrompidos. Precisamos observar sobre isso. Veja bem, nós somos a continuação da obra de Cristo na Terra. Nós somos. Se você já entregou sua vida a Cristo, se você é um homem ou se você é uma mulher que entregou sua vida a Jesus Cristo, você deve ser a manifestação do reino de Deus na Terra. Você lembra o que é reino? Reino é domínio, o governo de Cristo. Então, você e eu, conforme nós falamos na última reflexão, devemos ser governados pelo Senhor. E uma vez que somos governados pelo Senhor, manifestamos esse governo, manifestamos o reino de Deus na terra. Sendo assim, a obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo resgata o homem para Deus. Assim como nós fomos resgatados, outros homens, outras mulheres precisam ser resgatados para Deus. E isto é obra do Espírito Santo na vida do homem, que leva a conservar. Lembram do sal? Conserva? Leva-nos a conservar um relacionamento com Deus. Nós falávamos um pouco de relacionamento com o nosso amigo, com o nosso irmão, com a família, mas também em nosso relacionamento com Deus. E quando nós temos um bom relacionamento com Deus, nós vamos ter um bom relacionamento com o nosso irmão. Perceba que muitas das nossos atritos, das nossas brigas, dos nossos problemas, é por falta do relacionamento com Deus. Ao passo que nosso relacionamento com o Senhor se torna mais estreito, se torna mais saudável, o nosso relacionamento com o próximo também será melhor. Então isso é muito importante. Existem pessoas que querem buscar um bom relacionamento com as pessoas, com o marido, esposa, família, com os amigos, mas se esquecem que o nosso primeiro relacionamento é com Deus. A partir deste relacionamento, todas as portas dos relacionamentos ou dos bons relacionamentos nos serão abertas. O versículo 13, que nós já lemos, diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? É possível um sal restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Em tempos em que não existia refrigerador, sem dúvida nenhuma, a importância do sal era inigualável. Você sabe disso, se não sabe, falo agora. O sal era importante para conservar os alimentos. Então, se matava um cabrito, aquele cabrito, se você não colocasse ele no sal, certamente você o perderia. Então o sal tinha a importância não apenas de dar sabor, mas sobretudo, essa importância tão vital que era armazenar ou fazer com que não estragasse os alimentos. Mas o sal também é um instrumento que dá sabor, que faz a diferença. Aí está um motivo pelo qual nós ainda não fomos arrebatados. Você sabe disso? A nossa grande esperança é o arrebatamento da igreja. É o dia que nosso Senhor virá dos ares
para resgatar a sua santa igreja. E por que o Senhor não fez isso ainda? Porque nós ainda temos que manifestar esse sal, ou seja, dar sabor, levar o sabor do evangelho às pessoas. Você tem feito isso, meu irmão? Você tem dado sabor para a vida das pessoas, não um sabor de pecado, não um sabor de corrupção, mas pelo contrário, o sabor da glória de Deus, o sabor da expectativa do Senhor. É isso que nós precisamos manifestar. Então, se o Senhor nos convoca para sermos o sal da terra, agora no versículo 14 e versículo 15, o Senhor nos chama para sermos luz do mundo. Perceba o versículo 14 e 15. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Você se lembra da nossa última bem-aventurança? Lá no versículo 11 do capítulo 5 de Mateus, diz assim: bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós outros. Bem-aventurado aqueles que são perseguidos pela causa do Senhor. Por que eu estou trazendo memória a última bem-aventurança do Mateus capítulo 5, agora aqui no capítulo 11, no versículo 11, conforme lemos? Porque está falando que o cristão, aquele que manifesta a Deus, ele é perseguido. Queria que você prestasse atenção em alguns versículos muito importantes. No livro de Jó, capítulo 24, versículo 13 ao 16, diz assim: os perversos são inimigos da luz. Olha, você percebe quando fala da perseguição a qual nós somos acometidos, e agora Jó falando que os perversos são inimigos da luz, não conhecem os seus caminhos, nem permanecem nas suas veredas, de madrugada se levanta o homicida, mata o pobre e ao necessitado, e de noite se torna ladrão. Aguardam o crepúsculo os olhos do adúltero. Ele diz consigo: ninguém me reconhecerá, e cobre o rosto. Nas trevas minam as casas, de dia se conservam acerrados, nada querem com a luz. Sabe o que o texto está falando? Está falando que as pessoas que não andam com Deus, elas preferem as trevas, elas preferem caminhar nas trevas. Por quê? Porque nas trevas elas se acham escondidas dos seus erros. Elas matam e ninguém sabe quem matou. Elas se prostituem, elas fornicam, elas vivem uma vida dissoluta, elas roubam e ninguém sabe quem cometeu. Elas não querem nada com a luz. No livro do profeta Isaías, o profeta evangélico, como é conhecido, capítulo 29, versículo 15 e 16, diz assim: ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras, e dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa? Como se o oleiro fosse igual ao barro e a obra dissesse ao seu artífice: ele não me fez, e a coisa feita dissesse do seu oleiro: ele nada sabe. Então percebe que as pessoas que estão distantes de Deus, elas vivem uma vida de trevas e elas acham que ninguém está olhando. Às vezes você e eu não conseguimos enxergar o mal mesmo. Às vezes sim, mas nem sempre. Agora, o Senhor enxerga. O Senhor enxerga a maldade no homem. Por isso que ele envia Jesus Cristo, para que a maldade do homem seja revelada, seja manifesta, possa ser posto à luz, e aí a luz revela o mal. Revelando o mal, ela pode ser limpa, curada, purificada pela palavra do Senhor. A luz, ela tem uma função importante. Se o sal é conservar, se o sal é dar sabor, a luz é revelar as trevas. Jó, mesmo livro que nós já lemos anteriormente, no capítulo 28, versículo 11, diz assim: tapa os veios de água, e nem uma gota sai deles, e traz luz ao que estava escondido. A luz vai trazer evidência daquilo que se esconde, dos homicídios, dos adultérios, das fornicações, dos maus pensamentos, da mentira, do ódio, enfim, a luz vai trazer isto. No Evangelho de João,
no capítulo 3, versículo 19 e versículo 21, diz assim: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo. Quem é a luz? Jesus Cristo. Jesus Cristo veio ao mundo, a luz veio ao mundo. E os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por que os homens amam mais as trevas do que a luz? Porque enquanto eles estão nas trevas, as suas obras estão encobertas. Porque as suas obras eram más, é a resposta de João. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras, não serem levantadas, não serem expostas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, quando nós nos aproximamos da luz de Cristo, as nossas obras são manifestas, sejam elas boas ou más. Se más, elas vão ser tiradas, elas vão ser limpas, vão ser purificadas. Se boas, serão amplificadas no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Perceba que nós, você e eu, aquele que entregou sua vida a Cristo Jesus, fomos edificados no Senhor. E isso nos dá uma condição de destaque e de visibilidade. Eu gostaria de ler um texto com vocês, que é um texto muito mal explicado muitas vezes, muito mal interpretado muitas vezes. É um texto de Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, capítulo 28, versículo 13. Presta atenção, talvez você já ouviu esse versículo, mas eu gostaria que você ouvisse hoje com um novo olhar. Ou com um novo olhar não, com um olhar que deveria sempre ter visto. É esse o propósito do Senhor. Deuteronômio 28, 13. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Todo mundo para aí, não é? Agora preste atenção. E só estarás em cima e não por baixo. Aqui dá para continuar também. Agora preste atenção. Se aborreceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e o cumprir. O Senhor quer colocar cada crente, cada homem, cada mulher, o Senhor quer colocar por cabeça e não por cauda. O Senhor quer colocar por cima e não por baixo. O que isso significa? O Senhor quer nos colocar em evidência. Mas isso somente acontecerá se obedeceres o mandamento do Senhor. Ou seja, meu irmão, andarmos em retidão, andarmos em santidade. Quando a palavra do Senhor nos orienta, fala que o Senhor quer nos colocar por cabeça e não por cauda, quer nos colocar por cima e não por baixo, nem no sentido financeiro, ganancioso, num sentido de expressar a nossa potência, a nossa força. Pelo contrário, esse é um texto tão profundo que ele faz com que a pessoa mais simples da empresa, que o porteiro da empresa se torne uma expressão maior do que o diretor da empresa. Como que isso se dá? Como isso acontece? Isso acontece porque a luz de Cristo brilha no porteiro. Não é uma questão de classe social, não é uma questão de condição social, não é uma condição de dinheiro, não é uma condição de grande saber, mas é uma condição da manifestação da graça do Senhor, da luz de Cristo. Por isso que o Senhor te chama para ser a luz do mundo. Por isso o Senhor te chama para ser o sal da terra, para que você possa estar em evidência, para manifestar a obra redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor te constituiu para ser luz. No livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, versículo 47, diz assim: porque o Senhor assim não determinou. Então há uma determinação para a tua vida, para a minha vida. Eu te constituí para a luz dos gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. O Senhor te constituiu luz, não para você ser poderoso, ter uma grande fama, um bom nome, que as pessoas querem estar perto de você porque você é o cara, porque você é a mina, porque isso, aquilo. É porque você manifesta a salvação do Senhor. Quando o Senhor te constitui por cabeça, quando o Senhor te constitui por cima, é para que você seja instrumento de Deus. Conta-se a história de um pastor de uma igreja que estava tendo um culto e o pastor ficou sabendo que naquele dia, naquele domingo de manhã, o juiz da igreja, havia um juiz de direito na cidade, uma cidade pequena, e o juiz de direito, você sabe, numa cidade pequena, todo mundo conhece, todo mundo tem um grande respeito, e como deve ter de fato. Mas o pastor
ficou assim, quando soube, no sábado à noite alguém falou, olha, o juiz fulano vai na nossa congregação amanhã. O pastor não dormiu aquela noite e começou a preparar um melhor sermão que ele pudesse preparar, todo embasado teologicamente, organizado, um belo sermão, se preparou, foi para o culto domingo de manhã e começou a pregar. Aquele juiz chegou no culto, sentou do lado de um irmãozinho muito simples, que mal falava o português, uma conversa simples, uma conversa limitada no ponto de vista humano. E o pastor nem se deu conta de quem estava do lado daquele juiz, simplesmente sabia que o juiz estava lá e pregou o seu sermão. E ele, enquanto pregava o sermão, ele percebeu que o juiz começou a chorar. E quanto mais o juiz chorava, mais aquele pastor se empolgava, e ele está bom, o sermão está atendendo, alcançando o coração do juiz, e pois bem, ao término do culto, aquele pastor foi cumprimentar o juiz, muito bom que o senhor veio, eu percebi que o senhor ficou muito comovido durante a pregação, o que foi que falou ao seu coração? Ele falou, olha, o que falou no meu coração, e eu não conseguia me conter, não conseguia conter as minhas lágrimas, foi quando aquele senhorzinho que estava do meu lado falou que eu era pecador e que eu precisava buscar refúgio em Cristo Jesus. Eu entendi que era o que eu mais precisava. Depois disso eu confesso ao Senhor que eu não ouvi mais nada, mas apenas ouvia os meus pecados e via o quanto eu precisava de Cristo. Perceba, meu irmão, que sermos luz e sal não está na nossa grande capacidade ou eloquência. Está sim na autoridade que temos em manifestarmos a palavra de Cristo. E aquele juiz naquela manhã de domingo teve um encontro com o Senhor, não por causa da grande eloquência do pastor, e que não é pecado algum, não é erro nenhum o pastor preparar o melhor sermão possível. Não, de forma alguma. Mas perceba que na simplicidade o Senhor falou com aquele juiz naquele domingo de manhã. A devida conduta dos discípulos de Cristo. É isso que estamos falando. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Brilhe a sua luz, meu irmão. Que a palavra do Senhor brilhe e assim os homens glorifiquem a Deus por conta da luz de Cristo manifestada sobre a sua vida. Efésios capítulo 5, versículo 8 ao versículo 14 diz, pois outrora erais trevas, você e eu éramos trevas, não se vanglorie, foi o Senhor que nos chamou, porém agora sois luz no Senhor, andais como filho na luz, você anda como filho da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade. Se você é filho da luz, manifeste os frutos de um filho da luz, que são bondade, justiça e verdade. Fale a verdade, pratique a justiça, pratique a bondade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Não seja cúmplices das obras infrutíferas das trevas, não se associe com o pecado, não se associe com obras infrutíferas, com o pecado de prostituição, fornicação, com a mentira, com a inveja, com a ira. Não se aproprie dessas coisas, não seja cúmplices das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Não aceite. Porque o que eles fazem, às vezes a gente não faz as coisas, mas a gente aprova os outros a fazerem as coisas erradas. Mas olha o que o apóstolo Paulo fala, porque o que eles fazem em oculto, só referir é vergonha. Não tenha que a tua boca seja palavras de bênçãos, palavras de santidade, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, a luz mostra as coisas que estão erradas, se tornam manifestas, ela manifesta. Porque tudo que se manifesta é luz, pelo que diz. Preste atenção nisso. Desperta, tu que dormes, levanta de entre os mortos e Cristo te iluminará. Seja instrumento da luz de Cristo, seja a luz de Cristo, seja o sal nessa terra. E se você ainda não encontrou a Cristo, se você ainda tem vivido frutos infrutíferos
você tem vivido em trevas, eu lhe convido para que você abra o teu coração e possa ter um encontro fidedigno com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a palavra do Senhor encontre lugar no seu coração. Como dispenseiros da graça divina, temos que manifestar a luz do reino de Deus através das nossas vidas. Seja a manifestação do reino de Deus. Seja o instrumento de Deus para salvar aqueles que se perdem. E se você, assim como a nossa história, é como aquele juiz que ainda estava cheio da sua pompa e da sua autoridade humana, isso é bom, não é pecado, não é errado. Mas perceba que independente da sua condição social, independente se você é pobre ou rico, independente se você é muito sábio ou pouco erudito, não importa. O Senhor quer encontrar o teu coração. E o Senhor quer revelar as obras mortas, as obras das trevas. Para te fazer passar vergonha? Não. Para te limpar, para te purificar e trazer para o seu reino, e trazer você para o seu governo. Se você tem sido perseguido, continue, fique firme e o Senhor resplandecerá sobre a tua vida e uma grande obra sobre a tua vida, sobre a tua casa. Oremos ao Senhor. Pai Santo, Pai de amor, nós queremos dar graças ao Senhor pela Tua palavra, que fala aos nossos corações. Tudo isso que eu falei não há valor algum, não há sentido nenhum, se o Teu Espírito Santo não for o interlocutor, não for aquele que fala nos corações. Por isso eu quero pedir, Senhor amado, que invada esses corações, aquilo que eu não consegui falar com as minhas palavras, o Senhor fale aos corações, mudando, Senhor amado. Se alguém está associando-se à obra das trevas, Senhor amado, que ele agora se converta ao Senhor, que ele chore, que ele mostre arrependimento, Senhor amado, e ele possa trazer frutos de justiça, frutos de bondade, Senhor amado, que ele possa trazer frutos de filhos da luz, Senhor amado, em nome de Jesus, Senhor amado, glorifique o seu nome nesta vida. E meus irmãos que estão sendo perseguidos por serem a luz, assim como nós vimos lá nos textos anteriores aqui, que o Senhor possa falar esses corações e fortificá-los para que eles possam avançar na Tua palavra. É em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meu irmão. Louvado seja Deus pela tua vida. Obrigado por ficar conosco esse tempo aqui, um pouco mais de 30 minutos. Que o Senhor seja glorificado na sua vida. Que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Que a palavra do Senhor encontre lugar no teu coração. Conte conosco. Se precisar, estamos sempre na família Barueri, nos nossos contatos da família Barueri, você certamente consegue pela internet, pelo Instagram, Facebook, enfim, pelas mídias sociais. E nosso propósito é glorificar a Deus, ser instrumento de edificação para a tua vida. Mais uma vez eu quero lhe falar, se você não curtiu, curta. Se você não se inscreveu na nossa página, se inscreva. Se você ainda não acionou o sininho, acione o sininho. Se você não compartilhou essa mensagem, compartilhe essa mensagem para que mais pessoas possam ser abençoadas e edificadas pela palavra do Senhor. Até a próxima transmissão, se o Senhor permitir. Tenha uma semana abençoada na presença do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.